todos os grandes bolsonaristas que ocuparam o ministério ou posições destacadas no governo, eles estão agora tentando lançar seu respectivo think tank. O Onyx Lorenzoni quer lançar o think tank dele, gente que tava com o Guedes, tá todo mundo. Por quê? Quem quer montar um think tank agora, ou já perdeu a eleição, ou foi parar numa fundação do partido, ele tá pensando assim, eu preciso estabilizar minha posição, obter doação e grana com os contatos que eu fiz ali, montar minha posição e aguardar o que vai acontecer. Ou seja, são todas pessoas que, se fosse ter um status em inglês, chamaria on hold. Eles estão ali on hold, estão aguardando, esperando passar. E o que é passar? Obviamente que é essa crise do Bolsonaro que eles querem que não afete eles, tá? Mas, enquanto isso, o inimigo vai avançar. O inimigo vai avançar e vai avançar muito. A gente tá chegando em certos temas, a gente tá chegando num tema que envolve propriedade privada rural, que é um marco temporal, que é um tema limite pro agro, que é um setor conservador essencial e fundamental na formação daquilo que a gente chama de direita. E agora, o outro tema, que é do aborto, que é fundamental num outro tema, numa outra matéria de direita, que é para evangélicos. Porque para eles é o mais importante. Exato. Eu lembro quantas pessoas falavam assim, puta, eu gosto muito do Arthur, aí a pessoa achava, né, que ele era abortista, né, que nem é, né, falava assim, mas ele é abortista, então não dá. Então assim, deveria ser um tema que, pô, vamos lá cobrar o cara, né, isso não acontece. Mas nunca foi, porque essas pessoas, a real é o seguinte, essas pessoas são bolsonaristas. As pessoas são bolsonaristas. Elas não vão, eu volto a falar, elas não vão sair na rua pra lutar contra o aborto. A vida, não sei o que. Elas são bolsonaristas, elas querem saber da vida do Bolsonaro. Mas elas também não estão saindo na rua pra defender o Bolsonaro, né? Não, porque elas estão completamente desativadas. Elas estão desativadas. Mas no fim do dia, se for pra escolher, elas escolhem salvar o Bolsonaro. Porque o carisma do Bolsonaro, e aí também conversando com bolsonaristas, como eu conversei, o carisma do Bolsonaro nem os bolsonaristas sabem explicar. Eles assim, cara, eu não sei qual é o fenômeno, eu sei que assim, os caras amam ele. E é um ponto, o Guto falou, não dá pra falar do eleitor do Bolsonaro. Eu acho que esse é o ponto, eu acho assim, nós não conseguimos explicar, tá? Não vou rotular, o cara, as pessoas têm um vínculo de confiança, as pessoas acreditam muito na autenticidade do Bolsonaro, acham que ele é um cara comum, bacana, tal. Vem as críticas que a imprensa faz a ele, elas não acham que essas críticas são, elas acham que elas são preconceito. Renan, o Bolsonaro recentemente deu uma entrevista pro Antagonista, e aí eu tava vendo a entrevista e fui ver os comentários das pessoas, e era no nível assim, como eu amo ouvir esse cara falar. E ele tava falando super mal, assim, super travado, né? E as pessoas estavam lá, inebriadas, falando que coisa maravilhosa. Realmente não dá pra explicar de onde vem. Né? Inclusive, com esses bolsonaristas eu falei exatamente sobre isso. O lance de, pô, você percebe que ele não sabe falar. Mas o cara é demais. Quem não sabe falar somos nós. No fundo, a identificação que o Bolsonaro gera é uma identificação, deve ter uma semiótica ligada a isso, que é uma coisa, assim, mística, hiperpoderosa. Ele, a meu ver, é mais carismático do que o Lula. Pra mim, o Bolsonaro é um fenômeno popular muito mais poderoso que o Lula, tá? Porque o Bolsonaro não dispõe das ferramentas de políticas de comunicação que o Lula sempre dispôs. Na verdade, o Bolsonaro se criou sozinho, essa é a real, tá? Depois ele foi tomando o fenômeno da direita e tal. E, cara, cabe a nós, assim, aceitar esse fato. Não há o que se fazer. O eleitor do Bolsonaro, nada vai colar contra ele. Eu acho essa discussão aí, quem é o líder mais carismático? Lula ou Bolsonaro? Eu acho ela muito boa. Uma vez eu ouvi você falando uma coisa que eu nunca tinha parado de pensar. Falei, realmente faz muito sentido, né? O eleitor do Lula, ele vota no Lula porque ele acredita que houve alguma entrega em algum momento da vida dele. Então ele lembra, né, saudosamente daquela época que ele conseguia comprar uma geladeira, que ele conseguia parcelar a televisão. Então ele via no governo Lula um presidente que entregou, né, uma melhoria na qualidade de vida e, portanto, ele vota no Lula. O eleitor do Bolsonaro, ele não tem um motivo, né? Ele simplesmente ama o Bolsonaro. O Bolsonaro não entregou absolutamente nada. Não entregou as reformas estruturais necessárias. Não entregou uma melhoria na economia como ele prometeu. E mesmo assim as pessoas amam ele. Então, portanto, esse carisma dele seria até mais forte que o carisma do Lula. Deixa eu perguntar aqui pro Guto, você concorda com essa visão? Que o Bolsonaro seria o líder mais carismático brasileiro hoje, ô Guto? Eu acho que a gente pode fazer retratos diferentes de momentos diferentes, né? Nós temos o Lula da década de 90, que era um Lula, né? O Lula que se tornou presidente, mas a gente tem que lembrar que o Lula cresceu muito usando essa linguagem popular, muitas vezes hoje considerada ofensiva, e que talvez hoje o Lula não consiga mais ser o Lula de antigamente, porque existe uma agenda pressionando para que ele não fale besteira. E ele fala besteira, né? Ele fala, tem um parafuso a menos, não sei o quê, cheio de polêmicas que esse pessoal da agenda woke condena, né? E o Bolsonaro é o que sempre foi. Não mudou nem como presidente, ele continuou sendo a mesma pessoa, um pouco rasa aí,
no discurso, mas um discurso de fácil assimilação, que as pessoas compram porque dá solução fácil, né? A solução é acabar com o comunismo no Brasil, solução dos problemas brasileiros. Então é isso que pega, e hoje talvez o Bolsonaro consiga conservar esse carisma mais que o Lula. E você, Renato, você tem alguma teoria a respeito dessa especulação aí do carisma do Bolsonaro? Não. Não tem muito o que dizer, cara. O Bolsonaro, claramente, o cara mais carismático do que o Lula. Recentemente eu fiquei vendo uns vídeos lá do Lula recebendo alguns apoiadores em Nova York e tal, que ele tava, assim. Ele tá fazendo um negócio, assim, quase que pro forma, recebendo as pessoas ali, pelo que eu vi. Ele vai lá, né, dá umas cumprimentadas, assim, e volta. O Bolsonaro ficava lá, oi, aí, Palmeiras, sei lá, falava qualquer coisa, as pessoas, nossa, que legal isso. E é o que você falou, cara, o governo não entregou nada, assim, de resultado pra ninguém, né? As pessoas gostam do Bolsonaro ou aprovam o governo dele único e exclusivamente pela imagem que ele passava. Posso fazer umas especulações? Assim, fazer umas especulações, eu vou jogar aqui pra vocês, né? Existem várias pesquisas de eleições americanas que demonstram que as pessoas tendem a confiar nos candidatos mais altos. Né? E sempre o candidato mais alto leva vantagem sobre o candidato mais baixo. E é verdade. Vamos denunciar essa baixinhofobia aí, viu? Isso aí é errado, tá? Mas, assim, posso falar a verdade? As pessoas tendem naturalmente a confiar e respeitar as pessoas mais altas. É uma questão evolutiva. Pessoas mais altas ocupam naturalmente posições de poder porque, enfim, elas eram mais fortes, elas eram pessoas maiores. Imponentes. E mais, uma pessoa mais alta, uma pessoa mais baixa, para poder obter destaque em qualquer coisa, ela tem que fazer o uso de meios de ação persuasivos, entendeu? Que a pessoa mais alta não dispõe. O que eu quero dizer assim, que a pessoa alta não necessita. A pessoa mais alta, ela pode ser necessariamente mais autêntica, porque o exercício do poder dela é visto pelos demais como mais natural. Já uma pessoa mais baixa, nem tanto. Então, uma pessoa mais baixa, todo mundo fala assim, o baixinho malandro, o baixinho sempre meio, o baixinho quando vai brigar, grita, todo mundo sabe, eu não sou um cara alto, entendeu? E eu sei que funciona assim. Essa é uma regra natural das coisas. Tá, então vamos lá. Altura. A altura do Bolsonaro. Renan, a gente com teorias aqui e tal, e você vem com a explicação altura. Você acha que isso realmente influencia tanto assim? Demais! Mas pelo amor de Deus, por favor, dá uns Googles aí sobre a altura, presidentes americanos, a correlação que tem. Google, você tá com correlação. Então vamos lá. O Renan eles têm pesquisa, mas vamos lá, eu prossigo aqui. O Bolsonaro tem uma cara de autoridade. Eu vi um comentário de algumas figuras na direita americana sobre a diferença entre o Trump e o DeSantis que eu achei muito legal, que eles falam o seguinte: o DeSantis estava tomando uma cerveja, ele estava tentando parecer um cara comum. E o Trump não. O Trump, ele não tem medo de parecer o chefe. E as pessoas falam, não tem problema nenhum em ser chefe. Não há problema em hierarquia se o cara sugere ser legítimo na hierarquia. Do tipo, o Trump é meu chefe, eu gosto dele, ele não precisa ser meu amigo e tá tomando cerveja comigo, entendeu? Eu gosto de ver ele como chefe e eu admiro a liderança dele como meu chefe. A gente tem um grande quadro aí, Ana, que se encaixa nesses dois. Quem é? Deixa eu ver. Costenaro? Não. Cristiano Beraldo. Não, Beraldo tem. Beraldo. Mas todo mundo fala aí. O Beraldo é o cara mais presidenciável. Porque a altura certamente influencia. Essa cara aqui. E essa uma cara de chefe. E eu acho que as pessoas veem isso. E ainda o Bolsonaro ainda tem a patente militar. Ele soa muito legítimo e ele soa confiável e verdadeiro. Ele tem um porte de alguém que ocupa uma posição que os fãs enxergam ele como quase uma figura real. Tanto que a família Bolsonaro é vista como realeza. E eles acham assim, deixa com a família Bolsonaro, porque eles veem aquilo como uma coisa legítima. Cara, é muito engraçado. A Camelot bolsonarista. Esse negócio da família real, né? Uma vez isso foi em 2020... Eu fiz um vídeo numa manifestação bolsonarista e tinha uma velhinha muito engraçada que ela falava assim, eu falava, você é a favor de estabelecer a monarquia no Brasil com o Bolsonaro? Eu sou a favor e eu acho que depois que o Bolsonaro morrer, tem que passar pro filho mais velho, depois até a Laurinha. Até a Laurinha. Eu vi isso aí. Então assim, isso é verdade, eles têm essa visão. E é verdade, né? Realmente existe essa correlação que você estava falando, né? Tá falando dos os homens de menor estatura têm no geral menor chance de sucesso do que seus pares mais altos, né? E ele tá falando das lideranças da Europa aqui. E uma coisa que é interessantíssima, esse dado eu não sabia, segundo o autor Malcolm Gladwell em seu livro Blink, cada polegada, que é em torno de 2,5 centímetros, na altura vale $789 a mais no salário. Então vamos colocar a equiparação de salário de baixinhos e altos na Constituição bom já. Bom saber isso, Merreiro. Isso é necessário.
né? Isso é necessário. Pessoal, Pessoal, Renan, você acha que talvez a composição da face do Bolsonaro... em Eu algum acho, sentido, o Bolsonaro aquele passa... queixo Aquela meio cara de pra brabo. dentro, porque agora ele fez uma harmonização facial, né? Ele fez a harmonização facial e colocou dentes. O que, do ponto de vista político, eu acho que foi um erro, viu? Do Bolsonaro. mas ficou boa a cara dele. Não, depois. pode ter ficado boa, só não sei se atende os interesses políticos. Né? Acho que ele tinha uma cara mais popular antes. Será? Agora a gente vai analisar a beleza do Bolsonaro. Não, é sério. Vamos- eu mas- imagino que essas questões têm a ver. A questão do queixo. Muito, é uma questão... Olha, a questão que o Bolsonaro atinge o bolsonarista é uma questão... Estética. É estética, mas é uma questão que ativa o subconsciente. A relação que o bolsonarista tem com o Bolsonaro é uma questão arquetípica. Ou seja, ele ativa algo no material subconsciente das pessoas que não tem correlação com a realidade. Na verdade, a realidade passa algumas impressões. Porque se o cara pegar... Pô, o Bolsonaro é um grande líder real. Pô, ele não sabe falar, ele é covarde, ele entrega os próprios amigos e ele tem medo de tudo. Pô, esse cara não é o meu rei. Só que a imagem, vamos dizer, os sinais que ele passa nesse subconsciente são tão poderosos que a pessoa ignora o real e fala, eu vou permanecer no subconsciente. E o ser humano tem uma tendência poderosíssima a fazer isso. Porque o ser humano, vamos dizer, o nosso mecanismo analógico de compreensão do mundo não é necessariamente racional. É um mecanismo intuitivo. Né? E nós funcionamos sempre assim. Ô, Renan, só mais um adendo ainda nesse assunto de comparação física, quase, né? E você vê o Alexandre de Moraes meio que na contramão disso, né? Porque ele tem uma cara de mal, assim, etc. Ele meio que se tornou um vilão perfeito. Mas até ninguém do gosta de Bolsonaro. careca, cara. Sucesso, né? Ninguém gosta de careca. Sucesso entre a esquerda. A cara do Renan. Tá explicado porque Renan Santos é a figura mais odiada do MBL, fora do MBL, né? Pode ser por isso também. Ô Guto, você quer colocar mais algum ponto em relação a essa discussão muito louca O que a Guto gente que tá tem uma fazendo? cara presidencial. O Guto tem. O Guto, ele tem uma cara fofa, né? Uma coisa... É legal, né? Ô Guto, você quer colocar mais... O tiozinho, né? O tiozinho de barba branca. É, bonitinho, né? Quer colocar mais um ponto em relação a Não, essa eu achei discussão? muito interessante o que o Renan falou. Inclusive, eu já vi algumas pesquisas que existe uma tendência forte também das pessoas votarem aquelas pessoas que são de etnias parecidas, né? Então, existe essa conversa também. Mas na questão da figura do Bolsonaro, eu acho que a questão da postura de militar, ela coube muito naquele momento, né? O Brasil vivia um impeachment, uma bagunça, corrupção, e aí chega um cara com ar de seriedade, que não sorri muito, né? Um cara que impõe respeito, e as pessoas compraram a ideia. Não, é desse cara que a gente precisa para arrumar a casa. Então, acho que essa postura carrancuda de militar que a gente vê normalmente ajudou bastante o Bolsonaro. E ó, outra coisa, posso continuar, que esse assunto é muito legal. Eu ia continuar esse assunto que também, mas fala aí. Só um ponto. Ele tem essa postura carrancuda que expressa poder, então a pessoa simbolicamente entende ele como uma expressão viva de poder, só que ao mesmo tempo ele é simpático e bonachão. Então a pessoa fala, nossa, ele é poderoso, ainda assim ele é tão bacana comigo, então ele é humilde. Uma vez Então, você deu ele- esse Que é o valor que falou os isso. brasileiros... A questão que os brasileiros mais dão valor é E é a humildade. humildade. Então, putz, é um baita combo. Só que estão colocando aqui no chat, um cara botou assim, Veio do Japa morto. hã? Japa morto. Sim, é o cara forte e gracioso. Até porque muitas pessoas de direita ficavam repetindo isso, né? Você só é bom com o outro se você tem meios de gerar o mal a essa pessoa. Se você é uma pessoa que tem poder e aí você é generoso, aí sim você é generoso. Se você é uma pessoa fraca, você só pode ser fraco com os outros. Então você não tem outra É opção. dane-se que você é Exato. legal, né? E aí estão colocando assim, vocês estão se dando parecendo um Red Pill. Eu vi. Justificando, porque não tem nada a ver, tá? Só vou lembrar uma coisa. Alexandre o Grande era baixinho. Júlio César. Napoleão Bonaparte. Tom Cruise, baixinho, É. olha aí. Mas tô falando assim. É melhor só você se apegar nesse. tô falando só da elite. Tô falando só da elite. É isso aí. Não, e é uma coisa engraçada, né? Porque essa questão dele ser brabo, dele ser militar, né? As pessoas esperavam alguém que botasse ordem na zona, né? Eu lembro que teve um meme que rodou muito na época da eleição de 2018, lá no WhatsApp, porque as pessoas cobravam e falavam assim, ó, o Bolsonaro, ele é meio maluco. Vamos votar aqui no João Amoedo. E a resposta era, primeiro ordem, depois progresso. E o cara que vai botar Bem ordem lembrado. é Jair Era- Bolsonaro. Nossa. Você lembra dessa? Nossa, eu Pois é. lembro E aí disso. você pega um Muito projeto bem colocado. como o do Kim, que ele tentou votar na Câmara dos Deputados essa semana,
E, assim, era algo que se esperava do governo Bolsonaro, né? De aumentar a pena, etc. Essa questão da segurança, que nessa área, assim, foi um completo... Não, ou do governo dele, ou dos 35 anos de deputado que também não apresentou absolutamente nada nesse sentido. Posso né? puxar mais aqui pra jogar pra vocês? O Kim falou hoje na live à tarde comigo o seguinte, ó, as pesquisas a meu respeito, as vezes do Kim, no caso, demonstram que a pessoa que eu faço a conversão do voto, ela demora a converter, mas ela tem um alto grau de fidelidade a mim. Então a pessoa que me conhece muito, vota em mim. Sim. Já o Nunes é o contrário. Quanto menos conhece, mais vota no Nunes, é isso? Não, quanto mais conhece, menos vota. Ah, quanto mais conhece. Bom, tanto entendi. que isso tá no Datafolha até. Tanto que na pesquisa do Kim, tinha um número maior de pessoas que dizia que conhecia ele muito bem. Sim. Né? E que, portanto, aprovavam o trabalho dele. Então, quanto tinha mais... mais do que o Nunes. E aí, onde entra o ponto que eu quero colocar aqui? É que figuras como o Kim, elas têm uma dificuldade natural por não apelar igual o Bolsonaro com a autoridade dele de forma tão óbvia em fazer o convencimento das pessoas, mesmo apresentando racionalmente um trabalho melhor. Então o Kim aparece, eu aproveito tudo isso, eu defendo isso, isso e aquilo, tô agora com um projeto que é de área de segurança. Aí o cara, mas você não tem uma metralhadora na gravata. Pô, você não tá com uma barbaça e um negócio uma tatuagem de um, sei lá, de um alvo. Um alvo. Então a pessoa fala... selva, né? Exato. Então... mas também, pessoas como, por exemplo, o Kim, ele passa outra imagem pra quem não o conhece. Mas qual é simbolicamente essa imagem? De japonês inteligente. Isso, que é, vamos dizer, o arquétipo do sábio. Exato. Que é um arquétipo que demanda certo tipo de... Não digo sofisticação, é um arquétipo, ele tá, todo mundo tem, até um cara do, sei lá, QI 30 vai ter, um entendimento do que é isso. Mas pra você gerar um vínculo a ele é complicado. Então, é um pouco mais difícil. Ele fica um pouco mais distante, assim, Gera uma coisa um distanciamento. E o brasileiro, como a gente tá falando, ele valoriza muito a questão da humildade, da proximidade. Isso pode ser um desafio do Kim aí. Onde ele mais conseguiu se aproximar dessa forma, mais humana, foi com o negócio dos games, que também é o ponto mais fraco dele, eu diria, ao mesmo tempo. Sim. Entendeu? Sim, tem esse paradoxo aí. Mas eu né? acho que também questões familiares, da própria vida dele, eu acho que vão fazer com que a galera tenha se sinta mais íntimo do Kim, conhecendo, etc. Enfim, vai ser uma eleição bem divertida. Vai ser interessante.